Salve galera do Vila Belmiro, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Prosa Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e hoje estamos aqui para falar do anúncio de uma contratação. Se você está vendo esse vídeo, o zagueiro Maicon, ex-São Paulo, o God of Zaga, é contratação do Santos. Sim, esse vídeo está sendo gravado antes, dele ser contratado, e por isso que eu não estou colocando agora a notícia da contratação dele. Porém, ela tá aqui nos comentários, ela tá aqui na descrição. Então você pode abri-la e confirmar o que eu estou falando no vídeo. Não precisa acreditar em mim, que nem eu falo, não sou um jornalista, logo me cobre fontes. Eu tenho que mostrar as minhas fontes. Minhas fontes estão aqui nos comentários e você pode vê-las tranquilamente para aí sim confiar nas notícias desse vídeo. Maicon é novo contratado do time do Santos. E aí muitos vão me perguntar quais são as características do God of Zaga, quem é Maicon, valeu a pena a contratação, e vou lhe falar que, pra mim, não, mas pode ser um não mais forte ou mais fraco. Bom, antes de tudo, vamos apresentar quem é o Maicon, porque não adianta ficar falando se sim ou não, se vale ou não vale a pena, sem eu mostrar pra vocês quem é Maicon. Então abro aqui no Transfer Market e mostro camisa 33 Maicon. Tem 3 jogos no Campeonato Mineiro, uma assistência e um cartão amarelo. Então sim, se a torcida do Cruzeiro ama Maicon, é por 3 jogos, tá, gente? 3 jogos, só isso. Não, ele não jogou pra caramba, não é um grande jogador super consolidado, que nem muitos twisteiros estão falando, que é, uau, o cara que mais jogou... Não, ele jogou 3 jogos, só isso que ele jogou pelo Cruzeiro. E bom, ele tem 33 anos, então não é novo. Ele é zagueiro, mas também já jogou como lateral direito. Ele é nacionalizado brasileiro ou português. E o Maicon, bom, basicamente ele foi do Cruzeiro, da Cabo Friense, depois do Nacional, Cruzeiro, Porto. Teve problemas de relacionamento no Porto, voltou para São Paulo. Porto, São Paulo. E aí ele começou de novo a se destacar, depois de uma grande passagem no São Paulo, no Galatasaray e no Al Nassr. Ficou revisando entre Galatasaray e Al Nassr, na verdade foi muitas vezes emprestado para Al Nassr. E aí depois o Al Nassr não quis mais o nosso querido Maicon, ele rescindiu. E aí ficou um tempinho até sem jogar, e só depois conseguiu ir jogar no Cruzeiro, onde estreou neste ano, tá? Então não é uma carreira extremamente boa, ele ganhou bastante campeonato, tá? Ele tem 3 ligas de Portugal, 2... Copa de Portugal, um campeonato da Turquia, um campeonato da Arábia Saudita e também uma Saudita Super Cup, uma Supercopa Saudita, digamos assim. Também ganhou uma Liga Europa pelo Porto e 3 vezes a Super Taça de Portugal. Então muitos títulos dele pelo Porto, quando ele estava bem mais novo, tá? Bem mais novo mesmo. E bom, quem é Maicon? Quem é esse zagueiro de 33 anos? Eles mostram aqui a temporada mais recente que eu achei. Maicon é um jogador de 33 anos, tem 1,91m, 33 anos e é destro, tá? Joga geralmente pela direita. Seu maior valor de mercado foi no São Paulo, não foi no Porto. Inclusive no Porto, por mais que ele tenha jogado até que bastante, ele foi decaindo de valor de mercado fortemente, tá? Ele foi pro Porto valendo 2,2 milhões de reais, depois foi comprado por 5,8 pelo São Paulo. Mas assim, cara, o Porto já não queria muito o Maicon, não. O Maicon teve alguns problemas sérios de relacionamento lá no Porto, então isso é um ponto importante para se falar da carreira dele. Nunca foi um líder tão nato quanto muitos falam, sempre foi um líder que trouxe alguns problemas. Mas bom, vamos tentar trazer quem é o Maicon de hoje. Por quê? Porque muitos estão se falando, que o Maicon já foi um grande jogador, e é um jogador que é extremamente talentoso, e tem que gostar mesmo do Maicon, porque o Maicon é um cara muito diferenciado e tudo mais. Só que muitos que falam isso estão falando do Maicon de alguns anos, atrás, de algum tempo atrás. Mas basicamente não é tão bem assim. O Maicon já mudou bastante. Como é que eu vou provar que o Maicon já mudou bastante? Vou trazer alguns números do Maicon. Primeiro no Brasileirão 2016, tá? Brasileirão 2016, ele fez sucesso no São Paulo. Ele jogou 32 jogos, 32 como titular. Jogou quase o jogo todo, fez 2 gols, 1 assistência. Números de passe muito bons, muito bons. Ele acertava 78 passes por jogo, no próprio canto 89, no campo oposto 63. Bolas longas 59%, números de acerto bem legais.
8 jogos sem tomar gol, 1,9 interceptações por jogo e 1,3 desarmes. Um número razoável, tá? Não é um número espetacular também isso aqui não. Além disso, ele só tomou um erro que foi levado a um chute e cometeu 2 pênaltis no campeonato, tomando somente 3 cartões amarelos e nunca tendo sido expulso. Ou seja, números razoavelmente satisfatórios e que valiam a pena, né? Não era um cara ruim, mas também nunca era um genial, tá? Um maluco espetacular. Mas beleza, é um cara que a gente tem números interessantes. 14 e 15, a gente não tem os mesmos números deles aí. Ele só teve uma vez que ele foi expulso, mas ele jogou 26 de 26 jogos lá no Porto. 13 para 14, jogou de 15 e 16 jogos como titular, que ele jogou, tendo jogado 82 minutos por jogo, e fez um gol lá no Porto. Então assim, ele jogava bastante, com muita regularidade nesse começo de carreira dele. E, bom, com números interessantes e até que legais. E aí a gente vem para as últimas temporadas do nosso querido Maicon, para tentar entender o momento dele. O Maicon no momento é tão grande quanto o Maicon já foi? E vamos lá. Bom, primeiro que o Maicon na última temporada que ele jogou na Liga Saudita, vai lembrar, a Liga Saudita é muito mais fraca que a Santista, tá? Se a gente falar que o Goulart jogava um pouco na China, o nosso querido Maicon jogou somente 16 partidas como titular e 18 partidas na Arábia Saudita, que o futebol é pior que na China. Ele não fez gols e deu apenas uma assistência e uma grande chance criada. Em acertos de passe, ele tem números até que satisfatórios. Ele acerta 81% dos passes no jogo, 91% no próprio campo, número bem maior do que no São Paulo, no próprio campo, mas no campo adversário, 66%, ou seja, número bem menor. Mas as bolas longas ele ainda vai bem, 61%, então pode ser um zagueiro que dê saída de bola. Mas, olha isso, ele só ficou 2 jogos sem tomar gol, 1,2 interceptações por jogo e 1 desarme por jogo. Números realmente bem ruinzinhos. Pra vocês terem uma noção, o Maicon, além de tudo isso, tomou 4 cartões amarelos, um erro cometeu um chute e ainda fez 3 pênaltis. Pra gente poder comparar os números dele, pra vocês terem noção por que eu tô falando que não são números tão bons, eu trago o zagueiro do Santos hoje, Eduardo Bauerman. Eduardo Bauerman, vocês terem uma noção, vamos pegar não um paulista, mas o brasileiro de 2021, ele jogou 35 jogos e começou os 35, jogando sempre 90 minutos. Fez um gol, uma assistência, uma grande chance criada. Os números de passe do Bauerman são piores do que do Alex, é fato. Porém, ele ficou 11 jogos sem tomar gol, 1,6 interceptações por jogo e 1,3 desarmes. Teve somente um pênalti e tomou somente 2 cartões amarelos. Ou seja, os números do Bauerman são bem melhores que os do Maicon lá na Liga Saudita há 2 anos atrás. Então sim, a gente está contratando um cara que não é mais aquele Maicon, mas sim outro Maicon. Outros também falam que o Maicon é interessante pela liderança, mas a gente tem que apresentar que o Maicon teve uma saída conturbada. E aí a gente traz um site da Trivela que fala: Maicon pode negar, mas sua saída do Porto foi sim conturbada. O zagueiro Maicon chegou ao Brasil falando grosso. 8 anos depois de deixar o país e fazer sua sólida carreira em Portugal, ganhando títulos e envergando a braçadeira de campeão do Porto, ele foi apresentado no São Paulo, que vive um momento de grande turbulência. E logo na primeira entrevista coletiva, confrontou os repórteres que lhe perguntaram sobre um eventual problema de relacionamento com os Dragões. E bom, aqui vai falar, por exemplo, até do estopim, né? Que o estopim da crise aconteceu quando o Porto foi derrotado pelo Arouca de 2-1. Resultado que deixou o time em situação bastante delicada na briga pelo título. Eram 20 minutos do segundo tempo quando o Maicon cortou um ataque do Arouca, mas tentou sair jogando com a bola dominada entre 2 adversários, foi desarmado, abriu o caminho para Walter Gonçalves fazer o gol do time visitante. Ou seja, o que aconteceu várias vezes? O Maicon era um cara que às vezes tentava sair jogando, ele tem muita habilidade, vocês vão ver isso aí nos highlights que eu vou mostrar aqui pra vocês, mas às vezes ele perde a bola lá atrás e deixa isso fazer um gol contra o time dele. Além disso, ele perdeu todo o clima. De fato, a atitude do jogador após a falha do Arouca irritou demais os torcedores e dirigentes do Porto, especialmente pelo fato do Maicon estar no clube desde 2009 e ser o campeão da equipe. Parecia claro que não havia mais clima para ele ficar, ainda mais depois da postagem da esposa. Então o que aconteceu? Depois do que aconteceu lá, né, do Maicon ter errado e tudo mais, aconteceu isso aqui, ó. A falha por si só já trouxe à mente dos esportistas tantos outros momentos que o zagueiro tentou sair jogando e acabou se complicando. Mas a atitude que veio a seguir complicou ainda mais as coisas para Maicon. Minutos depois do lance, alegando uma contusão, ele pediu para ser substituído e encaminhou a lateral de campo antes mesmo do reserva Rubem Neves estar pronto para entrar. Ou seja, o que aconteceu, gente? O Maicon basicamente, olha isso, o cara errou a saída de bola, tomou o gol
E aí ele se fingiu que estava machucado, não estava, e saiu de campo antes que sequer tivesse um reserva. Isso que o Maicon fez no Porto. E por isso que o clima ficou insustentável para ele continuar. Então é um zagueiro que meio que foi arregão. Essa é a palavra, arregão. Então a gente tem um zagueiro que teve esses problemas e meio que é visto como líder, né? Por outras pessoas, mas é um líder que a gente vê que não é tão espetacular. E aí tem uma entrevistinha até que legal, né? Depois contando sobre o Maicon e tudo mais. Eu acho que quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre ele, se chama Maicon, conhece o zagueiro da Várzea que custou a torcida do São Paulo. É uma entrevista em que ele responde bastante coisas importantes e tudo mais. E até que eu queria falar isso aqui, ó, né? Como é que estão prontos de não haver, por exemplo, clamor para que o Lugano seja titular. Então, conta como que o Maicon era meio que o cara, assim, mais cotado lá no São Paulo, como ele era muito idolatrado lá no São Paulo, né? Mas além disso, tá aqui que o Maicon acertou com o Cruzeiro. Isso daqui foi uma parte da história dele, né? Que conta como ele acertou com o Cruzeiro. Mas, bom, Maicon fez grande parte de sua carreira no exterior, Nacional de Madeira, Porto e Galatasaray foram os clubes do zagueiro. No Brasil ainda teve boa passagem pelo São Paulo, onde era conhecido pela vontade em campo, firmeza e bola parada. Ou seja, o Maicon em nenhum momento ele foi conhecido por velocidade, agilidade, estar ligado. Não, era um jogador muito raçudo, né? E, bom, o Maicon, basicamente a gente tem bastante isso daqui, ó. No empate 1-1 contra o River na última quinta-feira, Maicon desarmou, marcou, bateu, levou o cartão, discutiu, catimbou, enfim, vestiu o manto de várias formas. Então, é o famoso jogador muito raçudo, que é mais bruto e tudo mais, mas que, bom, não é um zagueiro rápido, ágil, sabe? A gente percebe muito isso do Maicon. E, bom, alguns até comentam, né, que o Maicon... Vou até que trazer aqui a frase de alguns torcedores de São Paulo. Porque que o Maicon não é um cara que combinaria com o Santos, peraí, com o São Paulo, quer dizer, na época. E é isso aqui, ó. Gosto do Maicon como ótimo zagueiro, mas jogar ao lado do Miranda acredito que não daria certo pela velocidade e idade dos dois. Ou seja, basicamente, o Maicon não é um zagueiro rápido. E se a gente tem problemas com o Luiz Felipe e com o Velasquez por falta de velocidade, o Maicon provavelmente não vai consertar isso. Vou mostrar alguns MVs pra vocês, é claro, do Maicon jogando. E quero que a gente perceba o seguinte, ó. Ele antecipa muito bem, rouba muito bem a bola. Tem um lançamento também bem legalzinho, né, pro próximo jogador. Ele sempre tenta lançar, conseguir um toque mais descolado e tal, né. Ó, limpar a jogada, sair jogando bem. Ele tem uma antecipação muito boa. Ele tem habilidade, tá, gente? Ele sabe dar chapéu e tudo mais. Ó, de novo, ó. Cortando e jogando antes dela ir pra área. Bem interessante. Mas percebam, todas as jogadas do Maddison, ó, de novo, antecipar, ó. Roubou a bola e sai jogando numa boa. Então é um zagueiro que tem uma antecipação muito boa. Muito, muito boa. Uma antecipação que me lembra até um pouquinho uma característica de um outro zagueiro que a gente tem aqui já no Santos. Sim, eu tô falando do Velasquez. Porque o Velasquez tem como principal característica exatamente isso. Basicamente, esse tipo de antecipação que a gente tá vendo aqui, ó. Não, isso aqui, mas... Isso aqui, ó. Pera aí, deixa eu pegar uma lance de antecipação dele aqui, ó. Tá por aqui, ó. Ó, isso aqui, ó. Lance de antecipação. Então, a bola tá vindo. Ó. E ele já antecipa e corta. Ou essa daqui, ó. Que é um lance bem interessante também, ó. A bola tá chegando, antecipou, cortou. Então, é um zagueiro que tem uma antecipação legal. Que pode até fazer com que a bola não sobre tanto. No Cruzeiro, na estreia dele, né, numa dessas 3 partidas, a gente consegue ver bastante isso daqui, ó. O Maicon vai entrando em campo e tudo mais. E aí, ó, cruzamento pra área, ele tá lá no segundo pau, como ele não vai perder de cabeça, ele vai sempre estar disputando. Esse outro lance também é interessante, ó, cruzamento, o Maicon já antecipa o ataque do América e já sai jogando numa boa. Bons lançamentos diretos também, ó, colocando a bola lá na frente e tudo mais, recebendo como central da zaga. Mas percebam, como não é um cara rápido, é um cara muito mais travadão, mais paradão, sabe sair jogando, tá? É habilidoso, que nem eu falei, mas e antecipa muito bem, ó, de novo, antecipando, tudo mais. É um cara com antecipação, com qualidade, tá? Com bastante qualidade. A questão só é um zagueiro lento. E se o Santos já reclama tanto de ser zagueiros lentos, no esquema tático do Bustos, a gente precisa de um zagueiro rápido, eu tenho muita preocupação do encaixe do Maicon com o time do Santos. Por último ponto, se na notícia que vocês lerem aqui tiver escrito como é que assinou por 2 anos, me preocupa mais ainda. Zagueiro com questões físicas, que não é rápido, que já tá com 33 anos, assinando até 35. Pra mim, aí sim terá sido um erro do Santos.
Se só assinou até o final do ano, beleza, vamos testar o cara, quem sabe dá certo, se der, a gente renova o contrato, tá bom? É isso, meus queridos, minha opinião sobre o Maicon é uma contratação interessante, mas que não faz sentido considerando com outro zagueiro lento, ou seja, que não seria o substituto ideal para um Kaique, por exemplo, agora que ele tá em uma fase, afinal, não é um zagueiro rápido, tá bom? É isso, meus queridos, minha opinião é essa sobre o Maicon, espero que vocês tenham curtido, comente aqui embaixo se você acha que o Maicon vai ajudar ou não ajudar os Santos, espero que vocês estejam curtindo, se curtiram peço seu like, seu comentário, seu compartilhamento e sua inscrição, muito obrigado e agora eu fui.